Boa noite, irmãos. Irmãos, hoje é inegável a quantidade de meios, de ferramentas, de oportunidades que nós temos de estabelecer comunicação. Se compararmos com poucos anos, só não precisa ser muitas décadas, poucos anos, nós não tínhamos talvez nem a metade dos recursos que nós temos hoje para estabelecer comunicação. E essa questão da comunicação, como não poderia deixar de ser, sendo uma área da vida humana, ela é contemplada nas Escrituras. E pensando nisso, nós vamos falar hoje à noite sobre este tema: regras de comunicação para relacionamentos cristãos. Então eu vou pedir que os irmãos abram comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 32. Vamos orar, irmãos. Santo e eterno Deus, nós queremos, ó Pai, em primeiro lugar, te glorificar, Senhor, por quem Tu és, pela Tua grandeza, e te colocar, Senhor, colocar diante do Teu altar as nossas vidas, te agradecendo humildemente, Pai, porque a despeito de toda essa grandeza, de toda essa glória, Pai, Tu te importas, Senhor, com criaturas tão diminutas como nós, ó Pai. Mas te agradecemos, ó Deus, porque podemos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelas misericórdias de Cristo, estar aqui na Tua casa, entoando, Senhor, Teus louvores, como já o fizemos agora. E, Senhor, também, especialmente abrindo e tomando instrução para as nossas vidas da Tua palavra. Sê comigo, Senhor, com as minhas debilidades, com as minhas fraquezas, com a minha inexperiência. Que não seja, Pai, a minha boca falando, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando à Tua igreja. A começar, Senhor, o meu coração, que o Senhor quebrante, que o Senhor instrua, que o Senhor corrija, e assim, ó Pai, todos possam ser edificados para a glória e honra do Teu nome. Sê, Senhor, com aqueles nossos irmãos que se encontram debilitados, que não podem estar conosco por motivo de saúde especialmente, aqueles nossos parentes, ó Deus, que também se encontram enfermos, visita-os, Pai, e visita-os, Senhor, também com a Tua salvação. É o que nós oramos a Ti, Senhor, e rogamos a Ti, Senhor, essa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, obviamente que esse assunto que nós vamos tratar, ele não vai esgotar a passagem bíblica. Nós não podemos dizer que a passagem que nós lemos agora, ela trata especificamente de comunicação. Porém, sendo Efésios a carta sobre a vida cristã, e sendo essa passagem uma passagem altamente carregada de conceitos referentes à fala, referentes à língua, referentes à convivência, né? Então, nós vamos considerar essa questão da comunicação usando essa passagem. É óbvio também, mas vale a pena citar e lembrar que o fato de eu estar trazendo essa mensagem essa noite não me coloca numa situação superior. É uma palavra que é dirigida primeiramente a mim, e cada lição que nós formos ver é uma lição também para o meu coração. Não se trata de andreísmo, não foi eu que inventei, é cristianismo, e Deus nos abençoe enquanto consideramos assim, com esse espírito, essa passagem e esse assunto. Nós vamos começar falando da questão da relevância desse assunto. A Bíblia, ela não apenas orienta o homem quanto ao que é importante comunicar, mas também quanto ao como comunicar. Paulo trata da questão quando ele ensina aos coríntios sobre o dom de línguas no culto, mostrando que a comunicação é parte da criação de Deus e é inerente ao ser humano, sendo ainda essencial para a construção de relacionamentos. Então os irmãos podem conferir isso abrindo lá em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 6 a 11, diz assim: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei
se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ou seja, de coisas que sejam inteligíveis, compreensíveis. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Naquele contexto em que as ordens de batalha eram dadas segundo sons de trombeta, códigos. Então, cada ordem, cada posicionamento era dado com um som diferente. Então, Paulo está tirando essa ilustração para falar sobre isso. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Percebam então, irmãos, como Paulo associa o não ser compreendido, ou seja, o não haver entendimento, com a impossibilidade de se construir relacionamentos. Isso que significa aí o termo estrangeiros. Então, a comunicação, que é algo natural, que é algo inerente ao ser humano, ela é essencial para a construção de relacionamentos. Obviamente, a Bíblia tratando disso, esse assunto se torna relevante para as nossas vidas. Convém a gente destacar também, irmãos, o contexto em que essa passagem que nós lemos de Efésios, o texto base, ela se encontra. Perceba que o trecho que nós lemos começa com a expressão por isso. Ora, por isso é um termo que indica a conclusão. Então, Paulo, ele fala nessa passagem apresentando um pensamento conclusivo a algo dito anteriormente. Como analisar o conteúdo levando em consideração o contexto da carta como um todo? Então, convém a gente entender que Efésios é uma carta que tem uma divisão muito simples. E eu já comentei isso algumas vezes aqui com os irmãos, mas convém nós destacarmos novamente, A carta de Efésios, ela tem 6 capítulos. Então, os 3 primeiros capítulos da carta de Efésios, capítulo de 1 a 3, nesses capítulos, Paulo vai tratar sobre a nossa posição em Cristo. Então, a posição que cada crente, ao receber a salvação em Cristo Jesus, tem diante de Deus. Uma posição de salvo. É nessa parte da carta, mais precisamente em Efésios 2, versículo 8 e 9, que nós encontramos esse icônico trecho que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, Paulo vai falar nessa parte sobre eleição, ele vai falar sobre justificação, sobre regeneração, ele vai falar sobre a graça salvadora de Deus. Mas, a partir do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo, ele vai falar sobre nosso estado. Então, perceba que o capítulo 4 começa, depois dele ter apresentado toda a posição que o crente tem em Cristo, ele começa dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Certo? Então, colocando isso num gráfico, só para que os irmãos possam entender melhor, é como se eu tivesse isso daqui. É como se Efésios estivesse dividido da seguinte maneira. Eu tenho, então, os 3 primeiros capítulos destacando a nossa posição em Cristo. Aquilo que é imutável, aquilo que criatura nenhuma, conforme Paulo lá ensina em Romanos, poderá mudar. Aquilo que nós somos diante de Deus por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa do amor de Cristo, por causa da justiça de Cristo. Mas, nos capítulos finais, nos 3 últimos capítulos, nos capítulos seguintes, Paulo vai falar sobre o nosso estado. E
enquanto nós vivemos nesse mundo, o nosso estado, ele é algo que, diferente da nossa posição, muitas vezes varia. É óbvio que, com a graça de Deus, nós devemos perseguir justamente o que Paulo coloca aqui no capítulo 4. Ele diz, ele roga aos Efésios e a nós também que nós andemos de modo digno. Pensando lá em Provérbios também, capítulo 4, né, que a nossa vida tem que ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós devemos perseguir, andar com o nosso estado digno conforme a posição que nós temos em Cristo. Né? E diga-se de passagem, né, o verdadeiro cristianismo, ele prega que nós somos salvos por causa disto aqui. Nós não somos salvos, ninguém vai para o céu por causa disso aqui. Nós somos salvos e vamos para o céu por causa deste ponto, por causa da posição que nós temos em Cristo. Mas essa posição honrosa, essa posição de graça, ela tem que compungir o nosso coração a nós buscarmos andar de modo digno, como Paulo coloca aqui. E essa passagem que nós estamos considerando, ela está na segunda parte. Ela está na parte que é prática, na parte prática da carta, né, que instrui os crentes a viverem com um estado compatível, que testemunhe essa posição em Cristo. Repare aí que a parte anterior a essa conclusão, no versículo 17, do versículo 17 ao versículo 24, diz assim, capítulo 4 de Efésios, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então perceba, irmãos, o título da nossa palavra essa noite, ela se justifica regras de comunicação para relacionamentos cristãos, porque Paulo aqui está falando o trecho que nós lemos como base, a partir do versículo 25, tendo em vista que ele está falando para pessoas que são regeneradas, que são convertidas, que realmente tiveram um encontro com Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos fazer uma pausa, antes mesmo de começarmos de fato, e considerarmos aqueles que estão aqui, que não podem dar esse testemunho. Perceba que não se trata, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, de uma questão comportamental. Eu poderia pegar esses princípios aqui que Paulo lista e aplicar de uma maneira secular. Mas isso não faz nenhum sentido e não tem nenhum proveito diante de Deus, porque isso aqui só é alcançado de forma aceitável diante de Deus para aqueles que podem dar testemunho que tiveram encontro com Cristo. Então eu pergunto para você essa noite, você já teve esse encontro? Para que o que a gente vai conversar aqui faça sentido na sua vida? Isso nos leva ao terceiro ponto dessa introdução, que, parafraseando, na verdade, copiando, né, o missionário e autor David Merck, falando sobre essa questão, ele diz que o coração da questão é uma questão do coração. Então, não é uma questão simplesmente comportamental. Vale ressaltar também que eu vou tentar, vez ou outra ao longo dessa palavra, mencionar questões relacionadas à família, especialmente a questão da família. Não se trata exclusivamente de uma questão familiar, se trata de uma questão de relacionamentos como um todo, relacionamentos até mesmo aqui entre nós, irmãos em Cristo, mas com ênfase na família. Para introduzir essa questão, eu vou ler uma citação para os irmãos do Dr. Wayne Mack, que é autor do livro Preparando-se para o Casamento à Maneira de Deus.
Sobre essa questão, ele diz o seguinte: sua comunicação pode ser vista como sangue que dá vida a um relacionamento. Sua comunicação pode ser vista como sangue que dá vida a um relacionamento. No corpo humano, se algo impede o fluxo do sangue, toda a pessoa sofre. Assim, se algo interferir com o fluxo de comunicação, todo o seu relacionamento colherá as consequências. Muitas coisas desagradáveis podem acontecer quando pessoas não se comunicam eficazmente. Questões continuarão sem esclarecimento. Ideias erradas vão continuar sem correção. Conflito e mal-entendido se perpetuarão. Confusão e desordem ocorrerão. O desenvolvimento de unidade profunda, proximidade emocional e intimidade serão impedidos. Problemas interpessoais se empilharão e as barreiras ficarão cada vez mais altas e largas. A tentação de procurar outras coisas que satisfaçam desejos sociais talvez seja encorajada. A tomada de decisões sábias será impedida. Então, é óbvio que todo esse princípio bíblico diz respeito a todos os tipos de relacionamento, mas em se tratando do casamento e da família, isso se torna ainda algo mais contundente, por ser esse o relacionamento mais profundo e mais íntimo que duas pessoas podem alcançar ao longo de toda a sua vida. Eu quero compartilhar com os irmãos, pensando nisso, 5 regras. 5 regras que podem nortear e facilitar a nossa comunicação nos nossos relacionamentos como cristãos. E a primeira regra é a que está aí no versículo 25. Seja honesto. Seja honesto. Coloquei aí uma imagem para os irmãos refletirem, né? O versículo 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Parte importantíssima de uma comunicação que agrada ao Senhor e edifica relacionamentos, edifica a família, edifica um casal, é falar a verdade. E aqui eu preciso fazer uma observação. Quando ele fala aí falar a verdade, tá? A gente precisa fazer uma diferença, porque 3 coisas estão incluídas aí. Tá? Quando ele fala sobre isso, eu preciso pensar na mentira, propriamente dito. Eu preciso pensar na omissão pecaminosa e também no cinismo. Foi a palavra que eu encontrei para conceituar isso aí, que os irmãos estão vendo no slide. Com mentira, a gente entende bem. É você faltar com a verdade. Você diz uma coisa que não é verdadeira, não condiz com a verdade. Mas, dentro desse contexto de comunicação que agrada ao Senhor, o versículo 25 também contempla a omissão pecaminosa. Então você sabe que aquela informação que você está falando, ela é importante dentro daquele contexto de conversa e de diálogo que você está inserido. Mas, para evitar problemas, né, naquele momento, a curto prazo, você só está pensando a curto prazo, então você omite aquela informação. E é uma informação que diante de Deus você sabe que, lá na sua consciência ela está dizendo que você deveria colocar na conversa, você deveria trazer à tona. Pensando aqui em relacionamentos, né, como casal, como eu disse, eu vou constantemente tocar nesse ponto, seria, por exemplo, a atitude de um casal não ser sincero um com o outro acerca de fatos do passado, do presente, acerca de planos do futuro, tudo porque um ou as duas partes querem evitar conflitos no momento, mas que depois isso vai custar, ou pode custar muito caro mais tarde. E o cinismo, né, que é levar o ouvinte ao entendimento equivocado dos fatos. Então, basicamente, irmãos, é quando você
está tão longe da graça, mas tão longe da graça, que você fala a verdade, que você usa a verdade para contar uma mentira. Será que isso é possível? Será que eu consigo expressar onde eu quero chegar com isso? Você cria toda uma situação, você dirige a pessoa a entender uma coisa falando a verdade, mas o objetivo é fazer com que ela encontre algo falso. E para ilustrar isso, eu trouxe para vocês uma propaganda antiga, uma propaganda que foi premiada da década de 80. E eu cortei a propaganda, não coloquei ela toda, é sobre um jornal, é a propaganda de um jornal. E eu creio que ela ilustra muito bem essa questão do cinismo. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Então perceba, irmãos, a genialidade dessa propaganda e o slogan, né? É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Então, dentro de um relacionamento, né, o comercial termina mostrando a figura de Hitler, né? O que é algo genial numa propaganda, o que é algo que causa um efeito de sentido maravilhoso numa propaganda, para o objetivo que ela quer alcançar, dentro de um relacionamento pode ser algo extremamente destrutivo. Então, a parcialidade, omissão de partes do dia, para evitar discussões, para evitar, enfim, quaisquer coisas que estejam passando pela cabeça de uma pessoa, para evitar simplesmente conflitos. A palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos diz que nós devemos pagar o preço de viver em verdade, de viver a verdade e de falar a verdade. E percebam os irmãos, o versículo termina com um motivo. Ele dá um motivo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, irmãos, quando você falta com a verdade, seja você considerando aqui o contexto da igreja, ou o contexto mais fechado da família, quando você deixa de falar a verdade e passa a falar ou a viver uma mentira, você, na verdade, está se prejudicando. Essa é a lógica que o apóstolo coloca aqui no versículo. Você está faltando com a verdade para alguém que é parte de você. Então você está se destruindo. Você está provocando ou causando uma autodestruição. Então nós devemos falar a verdade também pensando que nós estamos edificando a nós mesmos quando nós fazemos isso. Porque nós somos membros uns dos outros. Nós somos um corpo só. A segunda regra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a que se encontra aí nos versículos 26 e 27. Mantenha-se atualizado. Eu coloquei aí uma obra do Salvador Dalí, Persistência da Memória. Uma obra famosa, um quadro famoso. Persistência da memória. Ou seja, o versículo 26 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, não deixe o tempo passar. Não deixe o tempo se derreter. Não deixe a coisa ficar de um jeito que você não possa mais administrar. Cristãos verdadeiros devem aprender a resolver conflitos rapidamente, antes que eles se tornem problemas com potencial de impactar toda uma vida. A segunda regra de comunicação enfatiza que os problemas de hoje devem ser resolvidos hoje quanto antes. Problemas não resolvidos criam mais problemas. E basta a cada dia o seu próprio mal.
Não é isso que nos ensina, que nos diz Mateus capítulo 6, versículo 34? É esse o significado desse versículo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixa o dia terminar e o conflito e o problema não está resolvido. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, ao invés de deixar que problemas não resolvidos criem amargura ou explosões de raiva, nós devemos agradar a Deus através de uma habilidade crescente em resolver problemas o mais rápido possível. Eu vou listar, irmãos, a seguir 7 perguntas que podem ajudar os envolvidos a provar a atitude do coração durante a comunicação para a resolução de conflitos. Essas 7 perguntas eu tirei daqui deste livro, que é maiormente de onde estamos ouvindo a mensagem de hoje. Um namoro e noivado que Deus sempre quis, que é inclusive o livro que os corajosos estão estudando agora. E essas perguntas, embora, repito, elas sejam referentes a qualquer tipo de relacionamento, elas se tornam muito mais contundentes quando o âmbito que nós estamos considerando o âmbito da família. Né? E a primeira pergunta está aí. Eu tenho as informações certas? Provérbios 18:13 diz: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Teve uma época que eu precisei colocar esse versículo para alguns alunos meus para eles memorizarem. Mas a verdade é que não são só os alunos que caem nesse erro. Eu também, todos nós. Nem sempre os problemas são o que parecem ser. Existe sabedoria em fazer perguntas para esclarecer os fatos e minimizar conflitos baseados em impressões erradas. Então, a primeira pergunta, antes de você começar a se comunicar diante de um conflito, né, porque é isso que o texto diz, ele fala sobre ira, ele fala sobre animosidade. Eu tenho as informações certas? Eu já ouvi tudo o que eu tinha para ouvir e já sei tudo o que eu tinha para saber sobre isso, para eu poder fazer algum juízo? A segunda pergunta é: eu estou falando no momento certo? Provérbios 15:23 diz assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Preste atenção que o provérbio fala de um conselho. Ele não está falando aqui nem mesmo de uma crítica, ele está falando de algo que pode ser considerado algo razoável, positivo. Não que uma crítica não possa ser, mas entre uma pessoa receber um conselho e uma crítica pode causar muito mais transtorno para o orgulho, uma crítica. E ele está dizendo aqui que até o conselho tem que ser na hora certa. Ora, se um conselho tem que ser na hora certa, quanto mais uma situação em que eu preciso resolver uma bronca, um conflito, uma situação de desentendimento. Tão importante quanto o conteúdo é o momento escolhido para resolver problemas. Crentes precisam crescer em sabedoria para entender quando é o melhor momento para lidar com os problemas. Por exemplo, não é sábio resolver problemas de grande carga emocional quando um ou mais já estão emocionalmente abalados. Quando necessário, podemos até contar com a presença de um conselheiro, um mediador, para nos ajudar. E nós precisamos ser humildes nesse momento de reconhecer que todos nós precisamos de pessoas para quem nós vamos prestar contas. Um mediador, um conselheiro, alguém que não está envolvido na situação, que está quente, que vai poder fazer um juízo de valor melhor do que o nosso. Pergunta número 3. Minha atitude está correta? Como eu falei ainda há pouco, a questão não é uma questão de comportamento. A questão é uma questão de coração. Então, Colossenses, ele nos diz que tudo que nós fizermos, seja em ação, seja em palavra, tem que ser em nome de Cristo. Fazendo como Cristo faria.
Então, não é simplesmente eu falar a coisa certa e no momento certo, mas a atitude, e talvez isso seja algo que só Deus perceba. A minha atitude ao me posicionar para corrigir, para falar sobre o assunto, tem que ser uma atitude de humildade. Tem que ser uma atitude de amor. Tem que ser uma atitude de reconhecimento que aquilo em que meu irmão está precisando ser corrigido, eu posso também ser corrigido depois. Qual é a razão para resolver o problema? Existe um interesse real no crescimento do próximo, visando a glória de Deus? Ou a sua atitude é apenas a atitude de fazer justiça com as próprias mãos? Quarta pergunta: minhas palavras são de amor? Efésios 4,15, logo acima dos textos que nós já lemos. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, na hora de eu comunicar a verdade, não é simplesmente eu comunicar a verdade, o que é extremamente importante, mas na hora que eu estiver fazendo isso, eu preciso fazer com uma atitude de amor. Preciso fazer em amor. Tão importante quanto falar a verdade é comunicá-la em amor. O amor identifica o cristão e deve ser a base de todas as suas atitudes. Uma quinta pergunta extremamente pertinente. Eu orei pedindo a ajuda de Deus antes que eu me propusesse a resolver esse problema, esse conflito. Eu orei pedindo a ajuda de Deus. Provérbios 3,5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. De tão óbvia e simples, essa é uma tarefa comumente esquecida. Orar pedindo a orientação de Deus revela dependência na sabedoria que só Ele pode dar, um elemento necessário para viver de forma a agradar a Deus. E como nós falhamos nisso, irmão, muitas vezes. A sexta pergunta: eu estou falando com humildade? Um versículo que já foi exposto aqui recentemente por um irmão numa palavra, e que, irmãos, eu creio que nós deveríamos memorizá-lo. Como igreja, nós deveríamos nos esforçar para memorizá-lo. Gálatas 6,1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Essa atitude de humildade. E a sétima pergunta dessa lista, que pode nos ajudar a fazer esse autoexame, essa avaliação. Quando provocado, eu respondo de forma branda? A resposta acalma, Provérbios 15:1, outro versículo que nós deveríamos memorizar. A resposta acalma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então o texto não deixa dúvidas de como é que a gente deve confrontar qualquer tipo de situação. Né? E ele faz jus àquele velho ditado: só briga quando dois querem. A terceira regra, irmãos, que eu gostaria de compartilhar essa noite, é a seguinte: ataque o problema, não ataque a pessoa. Ataque o problema, não ataque a pessoa. Então veja, nós devemos ser honestos, nós devemos nos manter atualizados, nada de deixar acumular problemas, e nós devemos atacar o problema e não a pessoa. Veja aí o que diz o versículo 29 e o versículo 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Resolver o problema não significa eliminar as pessoas envolvidas. Os versículos lidos ensinam que uma comunicação que agrada ao Senhor é construída com palavras que edificam os ouvintes. E essa questão de você atacar o problema e não a pessoa, dentro de um momento, ou dentro de um contexto de discussão, ou de
entendimento, de busca por entendimento dentro de um relacionamento, ela necessariamente vai passar pelas críticas. E nós devemos nos esforçar como crentes, como vocacionados por Deus para a salvação, como Paulo diz lá no início do capítulo 4, querendo viver de modo digno a essa vocação, nós devemos nos esforçar para aprender duas coisas, irmãos. Nós precisamos aprender a acolher críticas, aprender a ouvir críticas, e nós precisamos também aprender a fazer críticas. Então, antes da gente falar propriamente como é que a gente pode acolher uma crítica, deixa eu falar para os irmãos como é que a gente não deve fazer. Em primeiro lugar, nós não devemos discuti-la com animosidade. Discutir por discutir. Nós também não devemos tentar diminuir a importância da mesma, da crítica que se está fazendo a nós. Se alguém trouxe uma crítica, por mais que seja algo que você não considere correto, então, de alguma forma, isso tem alguma importância, pelo menos para a pessoa. E talvez a pior maneira de receber uma crítica, algo que nós não devemos fazer, responder com outra crítica. Então, a pessoa vem e nos aponta uma falha, e como resposta, o que a gente faz é apontar uma falha da pessoa, que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com o que ela está discutindo conosco. Então, o que nós devemos fazer quando nós formos criticados? O que nós devemos fazer quando nós formos criticados? Primeiro, algumas dicas, né? Permita que o outro finalize a crítica, sem interrompê-lo. Se você estiver sinceramente equivocado, assuma a responsabilidade do erro, desculpando-se, sem grandes justificativas. Seja humilde e entenda que quem veio falar com você o fez porque se importa com você. E eu vou ler com os irmãos sobre isso alguns provérbios que nos dão instrução acerca dessa atitude, que obviamente, estando na Bíblia, é algo que deve ser perseguido por nós. Provérbios 15:12 diz: o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Então, do ponto de vista de Deus, a pessoa que ao ser repreendida, ela reage com animosidade, com raiva, com ódio, com mágoa, do ponto de vista de Deus, essa pessoa, ela não é sábia. No mesmo capítulo, no versículo 31, o sábio diz: os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. No versículo 32, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Olha como é forte isso. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. E no capítulo 27, do versículo 5 e 6 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, vamos tentar todos nós, ao sermos criticados, ao recebermos, quando alguém nos trouxer alguma questão que nos diz respeito, vamos tentar, antes de ficar com raiva da pessoa, ficar chateado com a pessoa, tentar pensar assim: poxa, essa pessoa teve a coragem de vir falar comigo. Ela deve se importar muito comigo. Se a situação permitir, outra coisa que nós devemos fazer caso sejamos criticados: peça detalhes sobre as objeções do outro, para que se faça uma análise mais cuidadosa do problema. Separe os temas. O que eu quero dizer com isso? Por vezes, a pessoa que critica acaba misturando ideias e temas que não estão necessariamente ligados. Um exemplo: fulano, ele não se interessa por futebol. Ele não joga futebol. Foi por isso que ele não colocou essa atividade na programação do encontro. Então, a crítica é sobre a falta daquela programação que você achou por bem que deveria ter e não tem. E você fez aquela crítica. E aí você
E aí a pessoa, ao criticar essa situação, ela vai e mistura coisas que ela acha que você tem, ou coisas que você é. Então, separe os temas. Fique só com a crítica. Ignore aquilo que não fizer parte da crítica. Entenda que o outro tem o direito de criticar, mesmo que você não esteja errado. Isso vai permitir que você mantenha a sua opinião e, ao mesmo tempo, vai lhe trazer diferentes pontos de vista sobre a situação. Se você não conseguir julgar se cometeu de fato um erro ou não durante a crítica, procure responder a pessoa de maneira breve, com a menor quantidade de informação possível. E procure depois outras pessoas de confiança que possam lhe ajudar a discernir. Ore pedindo a Deus sabedoria. Lembre-se de como Cristo agia quando era criticado. Sempre injustamente. Todas as vezes que Cristo foi criticado, sempre foi injustamente. Aproveite a situação para aprender e, sempre que possível, ensine também ao outro por meio de suas atitudes e palavras serenas. Então, isso são algumas dicas práticas que nós poderíamos perseguir ao recebermos críticas. Mas, irmãos, nós também devemos nos preparar para corrigir o outro quando nós virmos que ele está fazendo algo errado. Nós precisamos comunicar isso também dentro dos nossos relacionamentos. E mesmo que nós não estejamos numa posição de autoridade sobre a pessoa, é nosso dever chamá-la ao bom senso. Abram comigo, por favor, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 e 15. Perceba que Paulo não estava escrevendo aqui para pessoas especiais da igreja de Tessalônica. Ele estava escrevendo para a igreja. Então, independentemente se você está numa posição de autoridade sobre a pessoa ou não, é seu dever, sempre que possível, chamá-lo ao bom senso. Comunicar essa questão a ela. É óbvio que as orientações e dicas práticas que nós falamos em relação a como acolher uma crítica, elas já dão uma pista sobre quais são as atitudes que nós devemos tomar ao fazer uma crítica. Mas convém nós destacarmos os seguintes pontos. Em primeiro lugar, não critique em público. E aqui, para ninguém dizer que eu não estou metendo a faca na própria carne, criticar em público inclui também jogar indiretas. Especialmente, como é de costume hoje em dia, no nosso meio de tecnologias e redes sociais, nas redes sociais. Algumas pessoas que ficam coçando, com os dedos coçando com o teclado para fazer esse tipo de coisa, usar esse tipo de recurso tão baixo. E eu digo na própria carne porque eu confesso aos irmãos que muitas vezes eu caí nessa tentação. Mas é algo que a gente precisa sempre ter em mente e sempre cuidar, com a graça de Deus, para nós não cairmos. Críticas em público. Nós não devemos criticar em público. Isso coloca a pessoa numa situação que, se nós pararmos para pensar, ainda que rapidamente, nós não gostaríamos de passar, nós mesmos. Procure aconselhar a pessoa cordialmente, por meio de versículos e passagens bíblicas. Entenda que não deverá ser você quem a convencerá, mas o Espírito Santo. 3, e eu quero enfatizar muito isso. Não faça generalizações ou rotulações. O que eu quero dizer com isso? Evite palavras como nunca, sempre, toda vez. Graças a Deus, que bom que é só comigo lá na minha casa que acontece isso. Na casa dos irmãos não acontece, Toda vez é a mesma coisa. Toda vez. Sempre é assim. Não, tu nunca está errado. A leitura que alguém faz é a de que ela, a pessoa, está sendo criticada pelo que ela é. E não pelo comportamento que ela teve naquele determinado contexto. Generalizações também passam a ideia de que você já esperava que ela se comportasse assim. Ou que você não enxerga nenhuma perspectiva de mudança. Ora, você começou a crítica dizendo, sempre você não sei o que... Se é sempre, então foi no passado, é no presente, será no futuro.
E se a pessoa com quem você está lidando está desenvolvendo com você um relacionamento cristão, porque ela também é de Cristo, esse tipo de rotulação e generalização não convém. Ela pode mudar, assim como você pode mudar também. Então, essas rotulações e generalizações, elas são palavras muito fortes. 4. Desarme toda e qualquer ira. Se a pessoa se aborrecer, interrompa a crítica e retorne a conversa quando a pessoa estiver mais calma. Agir com rispidez não é bíblico e não ajudará em um acordo. E o provérbio que nós já lemos, né, já trata sobre isso. A palavra branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela vai suscitar a ira. Vai suscitar mais ira. E nós devemos estar prontos para oferecer perdão, sem limites, sem reservas à pessoa. Irmãos, antes de passar para a quarta regra, eu quero... Não passa ainda não, Thalita, só um instantinho. Antes de passar para a quarta regra, eu quero desde já pedir perdão aos irmãos se, com o que eu vou mostrar aí, eu vou causar algum tipo de escândalo. Eu faço isso com muito temor e pedindo a Deus que eu possa conseguir comunicar aquilo que Deus colocou no meu coração. Versículo 29, ele diz, versículo 29 do texto que nós lemos, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. Então, eu quero fazer de Paulo as minhas palavras aqui. Me permitam um pouco de loucura, com alguns objetivos. E o primeiro deles é chocá-los mesmo. E fazer a gente refletir um pouco na seriedade que esse versículo carrega e nos traz, e como ele deve ser de fato aplicado na nossa vida. E o segundo motivo, objetivo com o qual eu os coloco, é porque se eu fosse perguntar aqui para qualquer irmão que está aqui me ouvindo essa noite, todos iriam concordar que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe. Ninguém ia discutir isso daqui. Não, claro, isso é um versículo bíblico, está na Bíblia, não deve sair nenhuma palavra torpe. O problema, irmãos, é que eu percebo, só como um observador do cenário social cristão, que muitas palavras que antes nos causavam repulsa e indignação e que não estavam no vocabulário daquelas pessoas que se chamavam pelo nome de Cristo, hoje, na nossa igreja, não estou falando da igreja do vizinho, estou falando na nossa igreja, estão ganhando as nossas bocas. E eu não vou falá-las aqui, mas, por favor, imaginem o escândalo que seria se eu de púlpito dissesse algo como: pô, meu, quer parar com a... Ou em casa: deixa de graça, moleque, senão eu te dê sua... Cala essa boca, tu só sabe falar. Não acredito que... Mas, irmãos, eu quero falar uma coisa muito séria aqui. O que não pode sair da minha boca no púlpito, e não é aceitável os irmãos ouvirem aqui na igreja do púlpito, não pode sair das nossas bocas em nenhum lugar. Nem na nossa casa, nem no nosso trabalho, nem no lugar onde nós estudamos. E eu, de novo, falo isso com muito temor, porque a faca vai primeiro na minha carne. Mas é algo que todos nós devemos cuidar e perseguir. A quarta regra é: haja, não reaja. O versículo 31 diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. A reação natural e comum de qualquer ser humano é o pecado. No contexto da comunicação, isso não é diferente. O texto de Efésios 4:31, que nós lemos agora, é uma exortação
para despojar-se de toda a reação pecaminosa e natural. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Em outras palavras, em outra tradução. De uma forma geral, o conjunto de reações desses versículos, né, que ele vai listando aqui, a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, as blasfêmias, a maldade. Esse conjunto refere-se à qualidade de relacionamentos interpessoais. São termos que fazem referência à atitude de amargura por vontades não satisfeitas, discursos maledicentes e atitudes motivadas pelo desejo de prejudicar o próximo. Em resumo, essa quarta regra de comunicação, ainda que breve, orienta a cada um de nós a substituir reações pecaminosas por atitudes piedosas. Então ele diz, olha, longe. E quantas vezes os nossos vizinhos nos conhecem por todas essas coisas? Não está longe, então, porque são os nossos vizinhos. São os nossos vizinhos. E esse despojar-se, essa substituição de reações pecaminosas por atitudes piedosas nos leva, então, à última regra. A quinta regra e última está aí no versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Toda vez que a Bíblia fala de perdão, eu logo lembro do mandamento que resume toda a segunda parte do Decálogo. Que Jesus diz que é semelhante ao amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse mandamento diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. E os conceitos que estão por trás desse mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo, são conceitos como amor próprio, como o amor ao próprio Deus, por reconhecer que o próximo é feito à imagem e semelhança dele. Mas também está o conceito do perdão. C.S. Lewis, ele dizia que o perdão é uma ideia maravilhosa, até nós termos que perdoar alguém. E ele falou isso no contexto do pós-guerra. Falou isso para os ingleses, fazendo menção aos alemães. E ainda que nós não tenhamos inimigos como aqueles povos da Segunda Guerra, nós muitas vezes fazemos dos nossos inimigos aqueles com os quais nós deveríamos estar nos relacionando em amor. E por trás desse mandamento está a ideia do perdão. E o modelo é muito simples. Eu vejo, nos meus momentos de maior lucidez, nos momentos em que eu pareço estar mais ajustado, o quanto eu piso na bola, o quanto eu cometo erros, o quanto eu sou cheio de falhas, mas eu consigo conviver comigo mesmo. Em outras palavras, eu consigo me perdoar. Ora, a mesma coisa faça para o seu próximo. Mas como se não bastasse, Jesus eleva ainda mais o mandamento, porque ele diz antes de partir aos seus discípulos, olha, eu vou dar para vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, se você ainda está balançado acerca do seu amor próprio, Cristo diz, olha, você tem que amar o seu próximo como eu te amei. Em outras palavras, como diz aqui claramente o versículo 32, o perdão que eu tenho que conceder àquele com o qual eu estou me relacionando, que é meu irmão em Cristo, ou até que não é. O meu relacionamento com o descrente, sendo eu cristão, deve também influenciá-lo. Deve fazer também a diferença na vida dele. Mas o perdão que eu tenho que conceder é o mesmo perdão que Deus me concedeu. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito forte. Porque se nós pararmos para pensar, tão logo, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, tão logo nós nos achegamos diante de Deus, reconhecendo o nosso erro e confessando o nosso pecado,
tão logo fazemos isso, como pecadores que somos, Deus nos concede perdão imediato e total. Imediato e total. E não é isso que o texto está dizendo? Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como foi que Deus me perdoou? Como foi que Deus lhe perdoou? Se é que você de fato é nova criatura, quando você se chegou diante de Deus, reconhecendo seu pecado e pedindo perdão pelos seus erros, como foi que Deus te perdoou? Foi um perdão imediato e total. Não foi o tipo de perdão que traz de volta para a mesa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. É um perdão imediato e total. Não tem absolutamente nada, diz lá a primeira carta, a primeira epístola de João, que ele não possa perdoar. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, perdoar todo pecado. Não tem nenhum poço mais fundo que você esteja que Deus não possa olhar e te resgatar e te perdoar. É esse tipo de perdão que nós devemos exercer uns com os outros. Resumindo, irmãos, para nós encerrarmos, essas 5 regras, elas não são uma garantia por si mesmas de que as nossas comunicações, de que a nossa comunicação nos nossos relacionamentos vai melhorar. Isso não anula a graça de Deus e a obra do Espírito Santo. Mas elas podem ser princípios que nós, enquanto os perseguirmos, usaremos com bom proveito nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Seja aqui na igreja, seja nas nossas casas, especialmente nas nossas famílias, dentro do nosso núcleo familiar. Seja honesto, fale sempre a verdade em amor. Resolva os problemas de hoje. Quando? Hoje. Sempre que possível, resolva os problemas de hoje, hoje. Lide com os conflitos sem atacar as pessoas. Planeje sua ação e não seja levado por suas reações. Esteja pronto para perdoar na medida em que Cristo ofereceu o seu perdão a você. Amém, irmãos? Tem umas perguntas para nós refletirmos. Das 5 regras para uma boa comunicação, qual você acha mais importante? Seja honesto, mantenha-se atualizado, ataque o problema, não a pessoa, haja, não reaja e ofereça perdão. Eu tenho a minha resposta para essa pergunta, mas eu não vou dizer porque eu não quero influenciar os irmãos. Vocês podem depois discutir em casa com a família. Qual dessas 5 regras você acha que é a mais importante? Das 7 perguntas para avaliação pessoal diante de uma discussão, onde é que você falha mais? Onde é que você falha mais dentro daquelas 7 perguntas? Para os irmãos que não anotaram, eu repito. Eu tenho as informações corretas? Eu estou falando no momento certo? Minha atitude está correta? Minhas palavras são de amor? Eu orei pedindo a ajuda de Deus? Eu estou falando com humildade? Quando provocado, respondo de forma branda? Nós falhamos em todas, né? Provavelmente. Mas tem aquelas assim que a gente está ainda mais distante. Você já entendeu que todos esses pontos são questões do coração? Não é um manual de pode e não pode. Não é um manual, segundo a cultura norte-americana, de como faça você mesmo. Tem gente que adora esse tipo de manual. Faça você mesmo. São questões do coração.
Sendo assim, você pode dizer com segurança que sua vida não se resume a apenas uma série de regras de condutas vazias, sem o poder transformador de Cristo? E finalmente, irmãos, não está aí, mas para nós pensarmos e refletirmos. Todas essas questões práticas, que fazem parte da parte prática da carta que Paulo escreveu aos Efésios, elas não só têm o poder de revelar o estado em que nós estamos, o estado em que nos encontramos, mas também têm o poder de abençoar ou não o nosso testemunho como cristãos para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Vivenciar esses princípios todos, pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo, pela transformação do Espírito Santo, é um poderoso testemunho para aqueles que não conhecem a Deus e que estão ao nosso redor. Então vamos orar, encerrando esse momento e pedindo ao Senhor que abençoe sua palavra. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu poderoso, amoroso cuidado, Senhor, conosco através da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque essa palavra, ela é uma palavra, Senhor, que nos confronta, que não cobra, Senhor, de nós nada menos, Senhor, do que a maturidade em Cristo. E nós sabemos, ó Deus, que pelas nossas próprias forças, pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio braço, nós jamais, Senhor, poderemos alcançar e andar, Senhor, de modo digno a essa vocação. Então, Senhor, nós pedimos, Pai, a Tua graça, Senhor, que a Tua graça tome conta das nossas vidas cada dia mais. Que através, Senhor, desses meios que Tu deixaste, Pai, para a Tua igreja, a vinda à Tua casa, a oração, os Teus louvores, a comunhão, a leitura, a exposição da Tua palavra, Senhor, possamos ter os nossos corações mais próximos do Teu coração e assim, Senhor, estejamos refletindo nos nossos relacionamentos, Pai, no nosso falar, o Teu Evangelho, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por tudo aquilo que dentro de casa, fora de casa, na igreja, fora da igreja, temos feito, Senhor, que tem sido um verdadeiro desastre para o nosso testemunho e para o Teu Evangelho. Tira, Senhor, do nosso coração o mundanismo, tira, Senhor, do nosso coração, Pai, todo o espírito, Senhor, de contenda e trabalha, Senhor, no nosso falar, na nossa língua, trabalha, Senhor, no nosso comunicar, para que desde o lugar mais nuclear, Senhor, que é a nossa família, a nossa casa, até o ambiente mais público em que estivermos e nos encontrarmos, ó Deus, a nossa boca comunique as Tuas verdades e que façamos com a nossa língua a Tua vontade. Que o Senhor livre, Pai, a Tua igreja das desavenças, Senhor, do desentendimento, do espírito, Senhor, de desunião. Que sejamos, ó Deus, irmãos aqui nesse lugar, Pai, já veteranos, antigos aqui nesse lugar, ou que estejamos chegando agora, Senhor. Que a Tua palavra seja, de fato, a nossa regra de fé e prática. Que seja, Senhor, autoridade sobre as nossas vidas e que esse Espírito possa nos manter unidos, fiéis à Tua palavra, fiéis, Senhor, ao amor uns com os outros, o amor, Senhor, a Ti, Pai. Pai, nos guarda, Senhor, de pecarmos, Senhor, nisso, como igreja, Senhor. Nos guarda, Senhor, da desunião, Senhor, das desavenças. Pai, nos faz um corpo sólido, unido, Senhor, em que a cabeça é Jesus Cristo. Essa oração, Senhor, que Te fazemos, grato, Senhor, porque só podemos orar assim e entender a Tua palavra assim, Senhor, por causa da Tua obra. E grato, Senhor, por isso, assim oramos em nome de Jesus. Amém.